Agora, irmãos, eu gostaria de trazer uma mensagem ao seu coração. Eu, como pastor, não posso deixar de trazer uma palavra nesse dia tão festivo, nesse dia tão especial. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Prometo que não vai demorar, porque nós temos também hoje a celebração da Ceia do Senhor. Eu quero falar essa noite sobre o Espírito Santo. Nada do que nós estamos fazendo aqui, na obra de Deus, na vida desses novos convertidos, nada poderia acontecer sem a presença do Espírito Santo no coração da gente. É o Espírito Santo que faz a obra de Deus acontecer. E nessa noite eu vou procurar que vocês entendam muito bem sobre tudo isso que foi feito aqui. A palavra de Deus diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus quer deixar claro para os seus discípulos, para os seus seguidores, que é preciso nascer de novo. Nesta passagem aqui, ele está falando para um doutor da lei, inclusive. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, amém? Eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo e a água, o nascer de novo, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Sem dúvida alguma, nesse corre-corre do dia a dia, nessa nossa vida de sempre pensar no material, no trabalho, no dinheiro, nas contas para pagar, nos cursos, nas redes sociais, é uma vida onde a gente vive muito aqui e agora, o mundo físico, o mundo carnal. Mas tudo isso nós estamos vendo acontecer na vida desses irmãos, e já aconteceu na vida de muitos de nós, é algo vindo do Espírito Santo de Deus. E Deus tem reservado um tempo precioso, especial, e tem querido, Ele quer falar com você. O Espírito Santo, Ele atua em nossos corações, e Ele quer falar com a gente. Nós temos algumas profecias na Bíblia, palavras de Deus, muito significativas, que fala do derramar do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. E esse termo de derramar, para a gente interpreta como algo líquido, ou água. Esse derramar do Espírito Santo nos tempos do fim, ou seja, nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Duas delas têm a ver com um reavivamento que vai acontecer na igreja, próximo à volta de Jesus. As pessoas irão correndo buscar Deus, elas vão estar percebendo que o mundo tem muita coisa errada, que existe uma diferença muito grande entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o que é santo e o que é profano. Então, no finais dos tempos, ia ficar mais claro para todo mundo enxergar que no mundo sem Deus tem coisa errada. Então, no finais dos tempos, Deus vai enviar um reavivamento. Pessoas querendo voltar para Deus, pessoas querendo ir para a igreja, pessoas querendo Jesus, pessoas querendo o envolvimento com Deus. E a terceira profecia fala do Espírito Santo como um juízo, que no final dos tempos, por causa de tudo que aconteceu, o Espírito Santo ia ser retirado, ia ser o juízo de Deus, e é isso que a gente quer evitar, que ninguém saia daqui hoje sem o Espírito Santo em seus corações, porque sem o Espírito Santo, aí vai ter um juízo aí, muito duro. E a primeira profecia está lá no livro de Zacarias capítulo 12, verso 10 diz assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de súplica. Olharão para mim aqueles a quem transpassaram. Então, uma profecia, mais de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, lá no Antigo Testamento, Deus já estava falando que Ele ia enviar um Espírito Santo, um Espírito que iria falar aos corações dos habitantes de Jerusalém, um Espírito de alegria.
É por isso que eu falei aqui no início que hoje é uma celebração da vida, da alegria do Espírito Santo. Nós estamos regozijando aqui com esses irmãos aqui, e eles estão felizes. Eu perguntei ali para trás, e aí, o que vocês sentiram? Uma alegria, uma paz ali ao se batizar. É esse Espírito Santo presente no coração, e as pessoas aí estão perdendo isso. O envolver-se com Jesus, o envolver-se, o entregar-se a sua vida ao Espírito Santo de Deus, é uma vida de alegria, de paz, de contentamento, e é isso que Deus quer derramar. Nesta surpreendente profecia de Zacarias, essa profecia messiânica, aquele que diz, derramarei o meu Espírito, é o mesmo que diz, olharão para mim, ou seja, olharão para o Filho de Deus, olharão para Jesus, para a cruz. E nós somos evangélicos, cristãos, e o nosso olhar tem que ser para essa cruz, que através dessa cruz, então, dele, Jesus, aquele que iria derramar o Espírito Santo, é o mesmo que foi transpassado, é o mesmo que foi morto naquela cruz do Calvário. Mas como nós celebramos a semana passada, a ressurreição de Cristo, ele não ficou morto na cruz, amém, queridos irmãos? Ele está vivo. E esses irmãos creram que Jesus ressuscitou. E um simbolismo do batismo muito bonito de a gente pensar é o seguinte: um dia isso vai acontecer de verdade. Eu não canso de falar isso, porque no dia do meu sepultamento, não sei onde vai ser, se vai ser aqui nesse cemitério, vai ser lá no Caju, eu não sei onde vai ser, mas o dia que vocês me virem lá no caixão, vocês vão ter a certeza do seguinte: espiritualmente, quem vai estar lá? O meu pastor Jesus Cristo. Ele vai pegar aqui por baixo e vai me levantar assim como eu levantei eles aqui, amém, irmãos? Porque isso aqui é o que vai acontecer de verdade um dia, porque quem está em Cristo não morrerá eternamente, estará ressuscitando. Então, através desse Messias, essa profecia referente ao Espírito da revelação, dá ao povo de Israel e ao povo de Deus, a mim e a você, o entendimento de que o Cristo crucificado é realmente o Salvador, é o meu Salvador. Então eles disseram assim: olha, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E aí eu pergunto a você que está aqui me ouvindo, você já fez isso? Você já disse com essas palavras, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador? Que o Espírito Santo de Deus revele isso a você essa noite, como esses irmãos fizeram. Mas a segunda profecia é semelhante a essa de Zacarias, está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 17, que diz exatamente assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Amém, queridos irmãos? A profecia, esse negócio de profetizarão, não é adivinhação, é levar esse evangelho, dar esse testemunho: olha, eu aceitei a Cristo, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus quer salvar todos da minha família, todos do meu trabalho. Então é testemunhar, é falar. Só faz isso quem tem o Espírito Santo derramar nos corações. E a minha oração é que esse Espírito Santo seja derramado sobre vocês, e se vocês sejam essa testemunha, vocês estão se batizando, que vocês sejam essa testemunha. O Espírito Santo está sendo derramado. Pedro aqui, em Atos dos Apóstolos, está citando uma profecia de Joel, que explica que o batismo do Espírito Santo é fogo de manhã, é o fogo que aconteceu de manhã no dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste, aquele povo foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de labaredas de fogo, e ali eles saíram pregar. A Bíblia diz que cada um conseguiu entender na sua própria língua. Então Deus abriu o entendimento, e essa noite o Espírito Santo, Deus está agindo no teu coração para abrir o teu entendimento de uma vez por todas. Essa é a minha oração, que o Espírito Santo passeie no seu coração essa noite, na sua mente, para que revele a você a verdade.
a verdade do Evangelho. Pedro, ele cita isso aqui: o derramamento do Espírito Santo será semelhante no finais dos tempos. No finais dos tempos, irmãos, o convencimento do Espírito Santo será forte. As pessoas, elas não demorarão para aceitar Jesus. Elas vão querer logo, elas não ficarão protelando, porque elas entenderam que elas podem estar escorregando para o inferno, sem Jesus. E já está vendo, está mais claro do que nunca hoje, o pecado no mundo, o mal que existe no mundo. E você, eu tenho certeza que você não quer se associar a isso. Você quer se associar ao bem, às coisas de Deus, do Espírito Santo. O derramamento em Israel, descrito em Zacarias, como parte de uma promessa que todo Israel seria salvo. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos vão ao arrependimento, que ninguém se perca. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele se mostrou assim, como Salvador. Esse reavivamento que virá, está conectado com um reavivamento mundial. Como ele diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra, fazendo um paralelo para a casa de Davi. Durante os finais dos tempos, não só os demônios estarão agindo para tentar tapar os ouvidos das pessoas, para que elas não ouçam da palavra, para que elas falem assim: não, que esse negócio de igreja, pecado, isso é relativo, você pode fazer isso, depois Deus te perdoa. O diabo vai fazer de tudo para nos enganar. Mas ao contrário, a igreja se levantará, o Espírito Santo estará agindo mais do que nunca, os irmãos estarão testemunhando, pregando, e os anjos de Deus sairão com as taças, eles vão derramar o Espírito Santo, eles vão sair derramando esse Espírito Santo sobre todos. É o que fala Apocalipse, nas 7 taças douradas. Mas também, irmãos, para a gente também entender o seguinte: essas 7 taças do Apocalipse, elas são do juízo de Deus também. Irmãos, por que Deus faz isso? Porque Deus alerta a gente. Nós estamos no tempo da graça, onde você tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher, mas vai chegar o momento que vai encerrar esse livre-arbítrio, ou com a sua morte, com o seu falecimento, seja ela em qualquer idade, isso pode acontecer. Não fique esperando lá quando você ficar velhinho. Por isso que se Deus está falando no teu coração, hoje é o dia de se entregar, porque você não sabe. Então essas 7 taças douradas do juízo de Deus, também vai dizer o seguinte: se você não aceita, se você demorar, se você protelar, se você for deixar e terminar os teus dias, pode ser que o juízo de Deus aconteça. E aí, a Bíblia diz que é o grande dia do Senhor, grande para aqueles que aceitaram, e terrível dia do Senhor para aqueles que não aceitaram. Por isso, esse derramar é tão importante. Durante o final dos tempos, os anjos virão e derramarão isso. O mesmo Espírito Santo dá poder aos santos para atrair os pecadores ao arrependimento e traz juízo sobre os ímpios. Então hoje é o dia aceitável da salvação. Tribulação e reavivamento ocorrerão simultaneamente. Então não adianta você falar assim: não, vão vir tempos mais fáceis. Não, vão vir tempos mais difíceis sobre a terra. Cada vez vai ser mais difícil seguir a Jesus, vai ser cada vez mais difícil seguir com a vida espiritual, mas é preciso você encarar, porque nos finais dos tempos, por isso que Jesus fala: quem aguentar até o fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E para você será reservada uma coroa da justiça, porque você não se envergonhou de mim, e nem do meu evangelho, você guardou então a sua salvação. Tanto a compaixão de Deus, com a sua santidade, serão abertamente reveladas ao mundo. Então hoje nós estamos no tempo da graça, do amor de Deus, onde Deus está falando assim: venham todos vós, venha e aceite a Cristo Jesus, não demore,
Então hoje nós estamos vivendo esse tempo da graça, do amor. Ainda não está um tempo de grande tribulação, de grande juízo, mas isso vai acontecer. Por isso, se hoje Deus estiver falando ao seu coração, pensa seriamente. O terceiro texto que nós vamos ler essa noite, já lemos 2, eu falei que eram 3, está em João capítulo 16, verso 8. João 16, 8 a 11 diz: quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Essas são as palavras do próprio Jesus, que está dizendo: o Consolador virá, e Ele vai ajudar, Ele vai ter misericórdia da gente, e Ele vai fazer um trabalho que eu, como pastor, não sou capaz de fazer. Eu gostaria muito de pegar você e falar: aceite Jesus, aceite, porque Jesus é o caminho, Ele vai te trazer a paz, a bênção, você vai ser salvo. Eu gostaria de fazer isso, mas eu não posso fazer isso, porque essa é uma obra do Espírito Santo no seu coração. Cada um tem o tempo certo, Deus fala. Eu vou dizer uma coisa: quando Deus fala, irmãos, não tem como fugir de jeito nenhum. Agora, muitos ficam teimando, ficam relutando, mas Deus está falando, o Espírito Santo está fazendo isso, é Ele que convence. Por isso eu estou tranquilo nessa noite, porque a minha tarefa é falar, a minha tarefa é mostrar para você. O próprio João continua, no João 16, agora o versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. As pessoas dizem que existem várias verdades, que Jesus é apenas uma verdade, mas para nós Jesus é a única verdade, a verdade revelada de Deus. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. O que eu estou anunciando aqui para vocês é o que está por vir. O que está por vir é nosso encontro com Jesus. Todos nós vamos se encontrar com Cristo, todos nós estaremos se encontrando com Ele, mas eu quero preparar vocês para esse momento. O ministério do Espírito Santo simboliza um candelabro. Aqui na mesa nós temos um candelabro, né? Onde ali são as sete candeeiros de ouro, né? São os 7 selos, tem um simbolismo ali. Quantos? Tem 7 ali, né? Então é um candelabro, significa as 7 lâmpadas. O lugar santo está intimamente relacionado ao ministério de Jesus, e você é convidado por esse Jesus, que é o sumo sacerdote desse santuário celestial que é os céus. Aqui na terra é a igreja. Então também aqueles que aceitaram a Jesus Cristo também são convidados a pertencerem à igreja de Jesus. Esses irmãos não eram da igreja, eles eram frequentadores da igreja, eles aceitaram Jesus, e eles falaram: eu quero agora ser da igreja. Então eles tiveram que passar pelo batismo. Agora sim eles participam desse santuário celestial, que começa aqui na terra, e que se estende lá no céu. É por isso que o salmista, no final do Salmo 23, ele diz: habitarei na casa, repitam comigo, habitarei na casa do Senhor, quando? Por longos dias. Começa aqui na terra a casa do Senhor, e esses longos dias vai para a eternidade, lá no céu. Então esses irmãos entraram hoje para o templo santo de Deus, para a igreja, e vai ecoar lá na eternidade. Eles fazem parte da igreja celestial. E agora eu pergunto a você: você faz parte da igreja celestial? Você já decidiu fazer parte da igreja? Isso é muito importante. Primeiro é aceitar Jesus, e segundo, fazer parte da igreja. Desde a sua entronização no céu, Jesus desempenha uma função sacerdotal, de intercessor entre o homem pecador e o santo de Deus. Hoje aqui, eu e o pastor Alexandre fomos instrumentos sacerdotais aqui, e eu agora, ao celebrar a ceia, eu vou como se fosse Jesus aqui.
celebrando a ceia com vocês. Ali é como se eu fiz o papel de Jesus aqui, simbólico. E aqui também, é um sacerdote. Jesus, quando ele morreu na cruz para salvar a mim e a você, ele fez, então, parte desse sacerdócio dele. E ele continua exercendo isso, entronizado lá nos céus. E ele enviou para nós o Espírito Santo. Ele derramou o Espírito Santo em nossos corações, aleluia. E levando a gente a compreender as Escrituras. Então eu peço essa noite que o Espírito Santo faça você compreender claramente o que você precisa fazer, as Escrituras. Ele nos ajuda no desenvolvimento da nossa fé, porque agora começa a jornada de vocês, espiritual, né? Como crentes. Então vão vir muitas lutas, muitas batalhas, mas a coisa boa é o seguinte: vocês não estarão sozinhos. O Espírito Santo estará com vocês. Os irmãos da igreja estarão com vocês, o pastor aqui da terra estará com vocês. Vocês não estarão mais sozinhos nessa caminhada, porque essa é a graça de Jesus. Por meio do Espírito Santo, então, o nosso Senhor enviou o Espírito Santo para nos dar santificação, para mudar o nosso caráter. Tem muita coisa para ser moldada ainda, está só no começo. Eu mesmo, que já tenho mais de 20 anos, eu tenho mais de 30 anos de convertido, tem coisa ainda que Deus está trabalhando comigo, está me mudando, porque é um relacionamento, é o Espírito Santo entrando e o velho homem saindo. Isso é uma luta. A Bíblia diz que tem uma luta dentro de nós, do velho homem, o homem carnal e o homem espiritual. Isso não vai acabar até o dia do sepultamento, saibam disso. Mas uma vez vocês decidindo entrar o Espírito Santo vai ajudar vocês a ir vencendo o velho homem, a largar os vícios, a falar menos palavrão, a agir diferente nos negócios, a ser mais amoroso com a família. O Espírito Santo vai mudando a gente. Glória a Deus, irmãos. Amém. Então esse é o processo desse derramar do Espírito Santo na sua vida. E eu quero que no final desse culto, você erga os seus braços e fala: venha Espírito Santo, seja derramado no meu coração, porque Ele quer fazer isso, verdadeiramente Ele quer fazer isso. O caráter do homem vai se moldando à imagem do caráter de Deus. A conversão, irmãos, o Espírito Santo, ao converter o mundo, ao convencer o mundo do pecado, o Espírito Santo traz ao pecador uma consciência de uma nova natureza, de uma mudança mesmo, irmãos. Somos como impuro, diz Isaías. É outro texto, vamos ler. Isaías 64:6. Somos como impuros todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos do imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. É o que eu falei aqui. O ser humano, o natural, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Jesus, sem ele viver essa vida espiritual, vai viver isso, uma vida de pecados, de imundícia, de coisa errada, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e vai dar coisa errada aí na vida. Por isso que Deus providenciou Jesus e o Espírito Santo, para mudar isso na vida da gente, mudar essa questão. Deus quer um coração de verdade, é o que diz Jeremias 17:9, o que diz esse texto? Abre o seu coração aí, olha. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda os corações e examina a mente. Deus está fazendo isso essa noite no seu coração. Ele diz: eu sou aquele que está sondando. Ninguém conhece teu coração, mas Deus conhece. Às vezes a gente esconde de um monte de gente, a gente esconde os nossos erros, nossas falhas, mas de Deus não. Ele esquadrinha os corações de todos, sonda, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. É por isso que a gente diz: entrega o teu coração a Jesus. Deus quer mudar o coração, e no passado, quando falava coração, era a mente também. É o mesmo significado no original, coração e mente. Então é preciso essa noite você
entregar o teu coração para esse Jesus, para esse Espírito Santo. É permitido então a atuação do Espírito Santo, que convence também o homem da justiça. O homem é conduzido ao arrependimento e à confissão dos pecados. Então a pessoa diz assim: eu sou pecador. Então é o Espírito Santo que vai convencer você. Não adianta as pessoas dizerem: faça isso, outros quererem, mas é algo que só você que pode fazer, só você que pode fazer. Por meio da oração de fé, você se lança aos braços de Deus, a essa água. Foi o que aconteceu na vida de um menino, na verdade de um pai de um menino que tinha problema, não se sabe se era epilepsia ou era a própria possessão demoníaca. Isso está registrado em Marcos capítulo 9, verso 23, um pai desesperado foi buscar Jesus, e levou o seu filho para Jesus. Jesus, cure o meu filho. Ele se lança no fogo, ele se lança na água, ele precisa da salvação, ele precisa de libertação. E quando esse pai foi até Jesus, Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Vamos ler o que Jesus disse? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. Amém, queridos? Se esse é o teu problema essa noite, se ainda não crê, tem dúvida de que Jesus salva, de que Jesus pode perdoar os seus pecados, faça como a oração desse homem, desse pai, desse menino que foi até Jesus para curar o filho, mas ele não cria, ele tinha dificuldade em crer, mas ele falou: Senhor, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Eu não creio, mas eu quero crer. E Jesus conseguiu operar aquele milagre na vida daquela criança, porque esse pai teve fé. Ao convencer o ser humano do juízo, o Espírito Santo coloca no coração do homem um senso do certo e errado, a consciência das suas ações boas e más, até as que estão escondidas, não passarão desapercebidas pelo Filho de Deus. Nada passa desapercebido. Ele sabe tudo da nossa mente, tudo que a gente está passando. Então vale a pena confiar o nosso coração a esse Jesus, irmãos. Vale a pena entregar. E por último, amados irmãos, esse texto que nós lemos, João 3,5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que podemos dizer concernente ao nascer da água e do Espírito? Existem ao menos 3 principais explicações para essa expressão que Jesus deu. A primeira expressão é que Jesus estava se referindo ao batismo mesmo, esse ato de se batizar como ele mesmo foi batizado por João Batista. Então, possivelmente Jesus estava dizendo isso aí: olha, quem não nascer da água lá, não pode entrar no reino de Deus. Mas outros acreditam que Jesus estava falando da figura de um parto, porque nesta passagem aí, Jesus estava discutindo com um doutor da lei chamado Nicodemos, e Jesus virou para ele e falou assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E esse doutor da lei levou para o racional e pensou assim: mas como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Ele disse: como é que eu posso voltar lá a ser um embrião? Aí Jesus falou: não é isso. Então, para alguns intérpretes aqui, eles interpretam como se fosse uma figura de um parto, normalmente pelo rompimento da bolsa amniótica. Mas não era bem isso que Jesus estava se referindo. Mas sim, irmãos, o batismo do próprio Espírito Santo. Então, isso que aconteceu no coração de vocês foi o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu o Otto, o Juan, a Carol, a Vitória e o Miguel. Falou assim: é verdade mesmo a história de Jesus. Eu senti Jesus falando ao meu coração e ele me disse: me aceite, eu quero te salvar. E eles disseram sim. Então, nesse momento, o Espírito Santo já desceu no coração deles. Eles já foram batizados com o Espírito Santo. Assim nós cremos.
Agora, o que eles vão precisar fazer? O enchimento do Espírito Santo, que aí eles têm que buscar, estudar mais a palavra, orar mais, testemunhar mais, e aí eles vão se encher com o Espírito Santo, aí os dons do Espírito Santo vão começar a se manifestar na vida deles, mas eles já foram batizados. É isso que Jesus estava se referindo, porque o objetivo de Jesus, de Deus, ao enviar Jesus Cristo ao mundo, foi para que o homem seja salvo, para que você seja salvo, e essa é uma obra que é feita pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus estava se referindo, quem não nascer do Espírito, então é essa a interpretação. Repetidas vezes no Antigo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, encontramos essa palavra, o derramamento do Espírito. Joel falou isso e tantos outros. Mesmo que a água não se encontre nos contextos, a figura do verbo derramar é entendida como um líquido abundante na terra. E eu perguntei ali para os batizandos como é que foi a sensação. Essa água é muito gostosa, né? Bem geladinha, não é? No início é gelada, a gente pisa ali, mas depois que ele entra ali e sai, irmãos, assim, a abundância daquele derramar ali em todo o corpo, é uma sensação de refrigério muito grande. Então, assim Jesus quer fazer na minha vida e na sua, esse enchimento para que você seja completo, um ser humano completo, uma mulher cheia, completa nesse mundo, para você conseguir resistir a tudo e a todos. É um fortalecimento espiritual, é isso que Jesus veio fazer para mim e para você, um fortalecimento espiritual, através do Espírito. Por isso que ele falou, tem que nascer da água e do Espírito, tem que ser abundante esse Espírito na sua vida, e aí você vai entrar no reino de Deus. A obra do Espírito Santo, irmãos, é preciso estar fluindo sobre você. Jesus mesmo disse que Ele é a água, Ele é essa água, é a água da vida, e esse Jesus está derramando essa água da vida nos nossos corações essa noite. Amados irmãos, concluindo essa noite, essa palavra, Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, providenciou uma ligação entre a gente, nós, o ser humano, e Deus, o Deus Criador, o Deus eterno, infinito, todo-poderoso. Ele providenciou uma ligação, uma conexão importante conosco, e essa conexão se chama Espírito Santo. Depois de Jesus, que é o único que nos liga a Deus, Ele é a ponte para a salvação, único caminho, única verdade e a vida. Essa conexão agora que vai nos manter fortes é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que Ele nos ensina, Ele nos santifica, Ele nos consola nos nossos problemas e tristeza, Ele nos revela as coisas, Ele fala. Mas uma das funções principais do Espírito Santo é o convencimento. Ele que convence o homem da sua condição. E eu quero nessa noite encerrar essa palavra pedindo que o Espírito Santo de Deus seja revelado a você essa noite, a tão grande salvação de Jesus. Eu quero encerrar com o texto de João 14, nós vamos estar cantando louvor, e nós vamos estar passando para o momento da ceia, e João 14 diz assim, irmãos, a oração de Jesus: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará um outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Agora vem a palavra para vocês, mas vocês o conhecem, leiam, mas vocês os conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, amém? Você recebe o Espírito Santo de Deus essa noite? A Bíblia diz aí que Ele está com vocês, e a minha oração é que Ele seja derramado nos seus corações aqui. E se você ainda não aceitou Jesus, que nessa noite você não tenha medo nem receio de receber a Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está falando assim,
recebe hoje Jesus no seu coração. É um processo, não quer dizer que você vai batizar agora, é um processo. Primeiro você recebe Jesus. Então feche os seus olhos agora. Eu quero perguntar a você essa noite: o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje? Ele falou com você? Eu acredito que Ele já esteja falando com você há um bom tempo, falando para você: ei, me aceite. O Espírito Santo fala e não tem como a gente não ouvir. E Jesus conhece aqueles que são seus. Você é de Jesus. Existe alguém aqui essa noite que quer receber a Jesus Cristo no seu coração, e nunca fez essa decisão assim, levantando a mão, falando: eu, pastor, eu quero aceitar hoje. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente não, mas eu queria que você, aonde você estiver, levantasse a mão. Se Deus quer, se o Espírito Santo de Deus está falando: eu quero hoje aceitar Jesus, ergue a sua mão bem alto para Jesus.